Paz Senhor, meus irmãos, Lucas aqui, você está no Refúgio 91. Irmãos, no dia de hoje eu gostaria de fazer um devocional tratando de um assunto chamado misericórdia, o exercício da misericórdia. E eu gostaria de embasar esse assunto nas palavras de Jesus, escrita lá no Evangelho de Mateus, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. O contexto para este texto aqui, deste discurso de Jesus, porque os discursos de Jesus nunca são desconexos, com a realidade que ele estava inserido. É sábado, dia do Shabat, tradicionalmente para o judeu, dia do descanso, onde era totalmente dedicado a Deus e a ir à sinagoga prestar culto ao Senhor. Jesus está vendo um povo cansado, não cansado de ir à sinagoga, não cansado de que no sábado eles não poderiam fazer nada, somente dedicar os seus as horas daquele dia ao Senhor. Mas cansado dos pesos que estavam sendo lançados para eles, cansado dos pesos que estavam sendo impostos sobre eles. A verdade era que Jesus estava se referindo às cargas que a religiosidade daqueles dias havia jogado sobre os ombros dos menos afortunados. Uma tradição onde de muitos se era cobrado, de uns se era cobrado muito e de outros quase nada. Era impiedoso, era inclemente. Isso atravessava o mandamento de Deus. Era uma tradição não baseada nos escritos de Moisés, como aqueles homens eram tão apegados às falas de Moisés. Então, o convite de Jesus é um convite à misericórdia. Misericórdia vem do latim, que em seu sentido literal significa miséria do coração. E o assunto misericórdia na Bíblia se expande em dois âmbitos. O divino, onde Deus tem misericórdia de nós. Como disse o profeta, se não fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos sido consumidos. Mas também tem o âmbito humano, onde o homem tem misericórdia do outro. E o que Jesus estava vendo ali não era a ausência de misericórdia divina, mas a ausência de misericórdia de um para com o outro. A verdade é que a religião muitas das vezes não possui misericórdia de ninguém. O único interesse é que ela seja cumprida e não importa a custo de que é de quem. Para mim, o maior exemplo de misericórdia que a gente vai encontrar, misericórdia humana, na Bíblia, é Jesus, obviamente, mas o segundo maior é do profeta Neemias. A palavra vai dizer que após o povo judeu ser repatriado ao seu estado, à sua casa, depois de toda a destruição que se passou sobre a Babilônia, agora eles estão voltando para Jerusalém. Segundo alguns relatos históricos, Jerusalém está desolada, está destruída ao ponto de que os escombros da cidade, de fato não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra. Os escombros da cidade eram tão altos que aqueles que atravessavam a cidade a cavalo, os escombros batiam no peito do cavalo. Então, de tamanha era a destruição, a desassolação, era impossível caminhar a cavalo naquele lugar. Então, o profeta Neemias, que também era até então copeiro do rei, amigo do rei, sabendo da condição do seu povo, ele vai jejuar. E o rei, percebendo que ele estava triste, porque fica claro nas falas do rei que havia uma afinidade entre eles, ele vai dizer: por que estás abatido, Neemias? Então Neemias explica a condição do seu povo. Eles estavam sem muros, sem casas, sem templos, sem o direito de prestar culto. Então Neemias vai pedir uma autorização de poder abandonar o seu serviço como copeiro, como alguém de quem era de total confiança do rei, para poder ajudar o seu povo. Se você parar para pensar que a ideia de Neemias é louca, até mesmo poderia ser taxada como
loucura, nécio, Neemias ele deixou o conforto de um palácio, o benefício de ser amigo do rei, que naqueles dias era de suma importância você ser alguém tido como de confiança de alguém que governa uma nação, um país inteiro, qualquer coisa que lhe fosse pedido, lhe seria concedido. E o pedido de Neemias é: eu quero deixar o palácio e ir até o meu povo. Quando Neemias chega ao seu povo, ele vai encontrar pessoas miseráveis. E é aqui que entra a misericórdia. Misericórdia é quando eu abandono o meu luxo, abandono o meu conforto e me envolvo na miséria daqueles que não podem me dar nada em troca. Se envolver na miséria não é participar dela, mas é fazer algo. Então a gente tem alguém que está deixando vestes finas, roupas elegantes, comidas de boa qualidade para ir a um povo que até então ele não tinha tido muito contato, já que desde seu dispersar, né, do seu povo ele virou copeiro do rei, não tinha muito contato com a sua cultura, com aquela terra, então ele está indo para um lugar que para ele é desconhecido. Então, misericórdia é isso. É quando a gente deixa o nosso luxo, deixa a nossa boa comida, a nossa boa casa, a nossa cama confortável e vê que alguém está em estado de miséria. E era isso que Neemias fez. Ele viu um povo no estado de miséria, sendo seus irmãos, e ele então se envolveu. A verdade é que a misericórdia não exclui ninguém. A misericórdia não rejeita ninguém. Então, o convite de Jesus era: sejam misericordiosos com essas pessoas. E na ausência de misericórdia impostas pelos homens, Deus libera a sua misericórdia sobre nós. Deus libera a sua compaixão. A intransigência da religião faz então que a misericórdia de Deus se manifeste. E fazendo um paralelo com Neemias e Jesus, Jesus deixou suas vestes mais finas possíveis. Jesus deixou toda a riqueza de ser filho de Deus, de estar ligado a Deus, de viver a Deus, para se envolver na miséria daquele povo que estava sendo massacrados por leis penosas, por mandamentos penosos, estava sendo massacrado por Roma, estava sendo massacrado pela fome, pelo abuso de imposto, estava sendo massacrado por guerras internas, porque o povo havia se dividido entre aqueles que seguiam a Torá, aqueles que eram zelotes da quarta filosofia, daqueles que decidiram servir Roma como cobrador de imposto, porque lhe foi prometida uma condição melhor, imunidade. Então Jesus está vendo um povo dividido, sobrecarregado, sofrendo com a intransigência de leis humanas. E nos dias de hoje o convite de Deus é: sede misericordiosos. Certa feita Jesus vai dizer aos fariseus: ide e aprendei o que significa que eu não quero sacrifício, mas sim misericórdia. Misericórdia. É tempo da gente aprender o que é ser misericordioso, o que é se envolver, mas não participar da misericórdia do outro. A verdade é que a misericórdia de Deus não exclui ninguém, mas a igreja de Deus não é inclusiva por causa disso. Então fica aí o pensamento: misericórdia quero, não sacrifício.